tarde. Boa tarde. Vamos lá. Acho Lá. que já Prazer estar aqui. Já está o record. Assim, vamos começar. Tô assim, ó, meu sonho. Lara, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Você tem sido uma divulgadora extraordinária do pensamento da Ayn Rand. Mas mais do que uma divulgadora, o que eu acho legal é o fato como você vive a filosofia randiana, né? Eu acho que você traz esse negócio muito para a sua vida, para o seu cotidiano. Então não é só da boca para fora. Isso me é muito caro. Muita gente que fala, o Denis estuda filosofia e tal, mas filosofia é uma coisa muito técnica. Cara, filosofia é uma coisa da vida, e a Lara faz isso muito, muito bem. Então, assim, obrigado por ter se tornado uma embaixadora da Rand no Brasil. Eu te falei isso no almoço nosso, né? Acho que você não tem noção disso, do tamanho que é o negócio. Eu realmente não tenho, mas isso é bom, porque não tendo noção, eu também não fico me sentindo tão responsável, então eu sigo fazendo do jeito que eu acho que dá. Isso é bom, tô feliz. É verdade, não, é genial, é genial. É um baita trabalho. Inclusive porque, na verdade, quando você tem aqui o objetivismo no Brasil, como uma corrente filosófica que foi meio à sombra, a coisa não aparecia muito, e de repente um dia, eu acho que foi a Mari Brito que te deu o livro. Foi ela. Foi ela, né? Os Devaneios do Coletivismo. E aí você postou algum comentário sobre o livro, tá aí, o bebê. Aí o bebê. E meu Instagram, coisa que eu nunca usava, começou assim, invadido, assim. Começou a entrar tanta gente, eu falei, será que o que aconteceu? Aí que eu fui descobrir que a Lara tinha me citado e começou a falar de Ayn Rand. Lara, como é que a Rand chegou na sua vida? Eu não sei como é que ela chegou, se foi pelo livro, se você já tinha ouvido falar e tudo. Como é que ela chega em você? Vou te contar. E aí, enquanto eu contar, às vezes vocês vão me ver olhando para cá, tô com tudo anotado. Peraí, caiu. Caiu, Voltamos? não tem problema. Vamos lá. Tá, então nós vamos começar eu falando como começou. Isso. Então vamos lá. Tá, vou contar para você então. Enquanto eu contar, galera, vocês vão me ver o tempo todo dando uma olhada para cá, eu tô com tudo escrito aqui, não quero perder nada, então tô olhando para as minhas anotações. Então foi assim, ó. A Mari é uma graça, né? Uma gracinha. Eu tenho uma paixão enorme por ela, pelo Bruno. Eu conheci a Mari por causa do Bruno, que é marido dela. E aí um dia eles vieram num almoço aqui em casa. E aí ela me trouxe de presente 4, 5 livros. Ela me trouxe deixa eu ver se eu lembro o nome do negócio, um pacote bonito com os livros. E um dos livros era esse. E aí ela falou assim para mim, eu não esqueço, ela disse assim, eu sei que você gosta de Ayn Rand. E na hora não foi uma conversa rápida, eu deixei, mas depois eu falei, gente, por que eu gosto de Ayn Rand? Aí que eu me liguei. Ela não sabia que eu não tinha lido Ayn Rand ainda, mas no meu discurso isso é tão forte, as coisas que a Ayn Rand fala, prega, fala, não sei o que, é tão forte que ela imaginou que eu já conhecia há muito tempo. Na verdade, essas coisas todas que eu já conhecia há muito tempo e que hoje eu entendo que vieram da Rand, são coisas que eu via principalmente na Nassim Taleb falar, ou mesmo Jordan Peterson, ou Ben Shapiro, que são grandes influências para mim. E aí eu peguei lá os livros, ela me deu um do Theodore Dalrymple, eu fui lendo e tal, e aí uma hora eu peguei esse aqui, mas eu peguei assim, ó, Denis, juro que eu peguei ao acaso. Peguei. E aí quando eu comecei, e aí eu vi essa história toda, no começo, na primeira vez que fui ler, eu falei, não vou na história não, deixa eu ir lá direto no negócio e ver qual que é. Aí eu comecei no babado. Fui lendo o babado, eu acho que é o livro mais grifado, não sei se vocês estão vendo aqui, está estourada a luz, é o livro mais rabiscado, grifado que eu tenho na vida. Voltei lá para entender a história dela depois, e aí esse aqui, além de ser um livro que está gasto aqui na prateleira, só para vocês terem ideia, eu tenho mais 2 dele, porque eu tenho medo de um dia, sei lá, pegar fogo na casa e eu queimar um. Então eu tenho outros 2. Esse aqui, que é o que eu uso, ele tá gasto. Quando a gente coloca os outros 2 assim, os outros 2 estão bem roxinhos e esse tá quase branco. E aí, então, é o livro que eu mais manuseio. E aí, esse caderno que eu tô aqui na mão é um caderno só de anotações sobre o que eu li nesse livro. Então, assim, é um caderno que eu só escrevi coisas sobre o que eu li no livro. Eu fiquei encantada. Daí, com essa de ficar encantada, porque pela primeira vez eu vi alguém, e aí nem me liguei se era uma mulher ou um homem, mas eu via alguém dizendo uma coisa que para mim fazia 100% de sentido. E daí fui começar a ler, então, os romances dela, li A Nascente,
Tô terminando a Revolta de Atlas, porque eu nunca leio um livro sozinho, e a Revolta de Atlas, até depois a gente vai falar disso, mas como escritora, a Rand dá uma pecada, então é meio pesado, apesar da filosofia dela ser sensacional. E foi assim que eu descobri. E aí, conforme eu descobri, Nick, eu descobri esse livro, é que eu descobri você. E aí a coisa toda encaixou para mim, fez muito bem, foi fantástico. Não, foi maravilhoso, assim. E eu acho legal, é claro que quando você produz uma obra dessa, você quer que as pessoas tenham acesso, que as pessoas conheçam, porque a gente sempre faz com muito carinho. Mas o fato de ter explodido o conhecimento sobre a vida da Rand, o interesse sobre as coisas que estão relacionadas ao seu pensamento, eu acho muito importante, Lara, porque é um país que precisa muito da Rand. A Rand não precisa do Brasil, ela já vende dezenas de milhões de livros, independentemente de nós. É uma baita de uma autora desde sempre, assim, como fenômeno, né, de construção de ideias. O próprio Mises, o Rothbard, quando pegaram essa obra, a Revolta de Atlas, que, como você disse, eu concordo, viu? Acho que, assim, do ponto de vista literário, às vezes dá uma pecada. Que não acaba, quero até né? falar sobre isso depois, tá? Não é uma coisa simplória. Então. Mas, assim, as ideias que estão ali... Para mim travou. Peraí, que para mim travou. Tá. Peraí. Tá travado ainda. Segue do concordo com você na parte literária. Tá. Então, mas é incrível como que, do ponto de vista, mesmo pecando aqui e ali do ponto de vista literário, como que, em termos filosóficos, nós precisamos das ideias de Rand. A gente precisa conhecer essa mulher. Né? Assim, ela traz uma dimensão de empreendimento. Eu falo isso no curso, de empreendimento, de luta, de filosofia que não aceita. E você fala isso o tempo inteiro nos seus stories, né? Mimimi, essa canseira politicamente correta, esse discurso pasteurizado que, às vezes, toca muito o coração, mas não toca a razão. E o fato da gente desconhecer isso conta a história desse país, Lara. É impressionante. Exatamente. Como esse é um país de historinha para dormir. Para boi dormir. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei como que é isso para as outras pessoas que conhecem Rand em algum momento. Para mim, o que mais pegou foi a questão da filosofia de Rand totalmente na contramão da moral cristã. Esse é o ponto. Porque eu nasci em um lar cristão e eu morei num lar cristão evangélico. Então, o meu padrasto era pastor de igreja evangélica. Nós moramos na igreja. Eu morei muito tempo num quartinho desse tamanho com a família toda para servir a igreja. Eu comecei a estudar teologia por conta própria aos 14 anos, porque eu queria entender aquela coisa que eu via com tanta paixão ali. E aí acabei estudando teologia por uns 4 ou 5 anos, sempre por conta própria. Eu fiz muitos cursos livres, mas no fim das contas tudo era mais por conta própria. Então, assim, a minha mente se formou nessa coisa altruísta e na demonização do egoísmo. Mas olha o que é interessante. Quando eu fui começar a estudar Rand e tudo mais, e aí, claro, todo mundo que está assistindo a gente a essa altura sabe que, no fim das contas, ela está falando sempre de um egoísmo racional, mas aí eu vou te dizer o que me pegou. Eu, como pessoa que estudou e que tem uma base teológica boa, não ruim, boa. Na verdade, sendo a história do cristianismo, verdade ou não, para quem ouve sobre, quando a gente olha para esse testemunho cristão, do próprio Cristo, ou seja, um Deus eleito para se servir de sacrifício para a humanidade, a gente, se não pensar, vai achar que a filosofia de Rand está realmente na contramão do que ele fez e faz. No entanto, se a gente realmente entender Rand, a gente vai entender que o egoísmo não quer dizer eu por mim, só eu comigo. Ele quer dizer eu me sacrificar ou me doar, entre aspas, por quem eu amo. Porque então, quando, por exemplo, eu abro mão de mim para servir ao meu marido, que eu amo, isso é uma coisa egoísta, porque eu estou fazendo o que eu quero, porque eu o amo. E, teoricamente, Cristo, né, se sacrifica pela humanidade que ele ama. Então, foi muito bacana, foi muito louco e bacana na minha mente essas coisas irem ao longo do tempo, de um ano, sei lá, acontecendo. Primeiro eu achar, não tem nada a ver, e depois eu falar, nossa, não, pera, até que tem a ver, até que encaixa. Então, para mim foi muito louco, assim, porque primeiro foi um baque, totalmente contra o que eu já entendi, e hoje, quase um ano depois de estar exclusivamente vendo sobre isso, eu penso que não, até tem a ver. Não, é muito legal você falar isso, porque, assim, de 10 mensagens que eu recebo, 9 sobre Ayn Rand, 9 tem essa questão. Nós temos pessoas que são religiosas, nós temos pessoas que são devotas a uma determinada fé,
e que ficam pensando assim, professor, eu gosto muito da Ayn Rand, mas eu não quero abandonar a minha fé. Aí eu, como professor de história da filosofia, eu vou dizer a ela assim, olha, do ponto de vista dos documentos e da posição de Ayn Rand, a filosofia da Ayn Rand é uma filosofia anti-metafísica, é uma filosofia que afasta o conteúdo do sobrenatural. Então, assim, se nós tomarmos a Rand nela mesma, você vai ter que entender que há um afastamento. No entanto, o modo como você absorve a mensagem de Rand é muito subjetivo. Sim. Tem coisa ali, como a experiência que você teve, dizer assim, olha, essa mulher está me dizendo uma coisa, né, de uma forma que faz completo sentido. Quer dizer, para mim, com a minha vivência, com as leituras que eu fiz. Então, há muito mais uma experiência pessoal com relação a isso do que propriamente uma leitura fria do historiador. A leitura fria do historiador é recuperar um conteúdo, ponto. Isso é o que ela disse. Agora, como a gente vive isso é muito diferente. E eu vejo que você absorveu muito forte a filosofia randiana, mas, na verdade, eu acho que até antes dela, como você disse, né? É porque a questão é que eu me senti validada. Quando eu li o teu livro, em que botava tudo dela ali, assim, porque nada, agora para a galera que está vendo a gente, o que a gente até falar da questão dela como romancista, então, assim, basicamente, ela tenta passar toda essa filosofia dentro da ideia, dentro do caráter de cada personagem, né, dentro das características de cada personagem. No entanto, eu vejo esses personagens como um pouco pastelão, sabe? Um pouco, até porque eu entendo, ela chegou da Rússia, lá naquela época, e ela aprendeu a falar inglês com a TV, praticamente, né? Eu não acho que ela passou num baita de um curso de inglês. Então ela tem essa referência pastelão. E no fim das contas, esses personagens ficam sendo meio pastelões mesmo. Então, do ponto de vista literário, eu não acho rica, né? Não é um romance, não é um Hemingway que eu gosto de ler, sabe? Não é um Sabino que eu gosto de ler. É uma coisa que eu acho um pouco mais pastelão. No entanto, eu vejo assim, esse esforço dela de mesmo com essa fraqueza, com essa pendência, eu vejo o esforço dela de colocar na história de cada um desses personagens a sua filosofia, até porque a gente tem que lembrar que ela não iria ser ouvida se ela não fizesse romances, né? Eu não sei até se você fala disso em algum momento do material, até porque para quem está assistindo, a gente está fazendo isso antes de estar tudo pronto, então ainda não assisti, mas isso é muito nítido, ela chegou, ela precisava ser ouvida, ela sabia que se ela escrevesse do ponto de vista acadêmico, ela não seria ouvida nem a pau, então ela tentou fazer isso nos romances, né? Então dá uma pecada, mas enfim, ela acaba conseguindo passar a mensagem dela de uma forma ali naqueles personagens. E aí, quando você lê pelos romances, pode ficar mais difícil. É preciso que você tenha muito carinho naquele livro para você filtrar aqueles personagens e falar, tá, entendi o que ela quis dizer do ponto de vista filosófico. Mas a maioria das pessoas não tem esse carinho. A gente vai ler e falar, ruim, meio bom, mas ruim, fechamos. Até porque aqui a gente já falei para vocês, são 3 páginas para descrever um prédio. Não é fácil. Não é fácil. Então, agora, mas para o resto da galera, por isso que para mim o teu livro é tão mais sensacional ainda do que a obra dela, porque ele facilita. Porque a maioria das pessoas lá fora não vão pegar isso aqui, essa Revolta de Atlas, e entender isso que eu estou dizendo. Cada personagem é uma coisa, entendi. Não, o teu vem ali, mete todos os pontos, e foi assim que eu me senti validada. A gente começou a falar tudo isso por causa disso. Então eu li aquilo e falei, cara, tudo que eu penso, tudo que eu de repente não sabia falar, agora tá escrito aqui. É isso, então. Puta, foi sensacional. Enfim, sou suspeita. Não, e assim, eu cheguei a Ayn Rand também por um caminho totalmente tortuoso, pela influência que ela admite ter de Aristóteles. Você sabe que eu sou essencialmente um professor de filosofia antiga, e de repente mexendo com as coisas de Aristóteles, mexendo com a ética aristotélica, que é uma baita ética extraordinária. A ética aristotélica, em alguns pontos, se aproxima muito dessa ética randiana, não por outro motivo, daí a influência que ela diz ter só de Aristóteles, né? Ela diz, olha, esse foi o cara que me influenciou. E eu gosto muito... Eu penso que ela pegou Aristóteles e colocou ele numa realidade pós-industrial, sabe? Boa. Eu acho essa uma boa descrição. Você se reapropriar de Aristóteles a partir de uma perspectiva atual, de quem viveu o regime coletivista. Eu comento isso no curso, viu, lá? Eu falo que a Rand, ela não leu bem o Aristóteles da metafísica, porque Aristóteles, ele separou os seus tratados filosóficos em temas diversos. Então, tem o Aristóteles da política, tem o Aristóteles da ética, tem o Aristóteles da física, da metafísica,
Eu gosto muito da leitura que ela faz do Aristóteles da Ética, e aí eu acho que ela se apropria muito bem disso. Não concordo com a leitura que ela faz do Aristóteles da Metafísica, mas também não faz a menor diferença do ponto de vista da construção do pensamento dela, porque o que ela faz é o seguinte, é o que a gente chama de apropriação teorética. Ela vai lá, chupa a filosofia do cara, usa aquilo que para ela faz sentido dentro do pensamento dela e projeta. Então, assim, isso foi uma coisa extraordinária, esse contato com essa dimensão que os gregos vão chamar de cálculo racional da vida. E eu vejo que você traz isso muito, muito forte. Mas por que, Lara? Assim, você aprendeu a fazer isso? Você veio assim de fábrica? Calcular racionalmente as decisões? Cara, tanto isso é de fábrica, que é o que eu estou te dizendo. Eu só comecei a estudar teologia, não foi para que isso, como é que chama? Embasasse o que eu já estava fazendo. A questão é que eu estava num meio evangélico, estava num meio cristão, e eu via a paixão das pessoas naquilo, a devoção das pessoas naquilo. Eu vivia essa devoção, a gente viveu ali dentro. Eu não consigo olhar para nada que eu vejo uma tremenda devoção, isso veio de fábrica mesmo, e dizer assim, tá, quero. Eu sempre penso, tá, deixa eu ver então por que, de onde vem. Então, é engraçado, antes desse nosso encontro aqui, eu passei agora o dia assistindo alguns vídeos de pessoas que criticam a Rand. Isso é um negócio que eu já tinha feito antes por escrito, mas nunca tinha visto pequenos vídeos. É difícil achar algum em português, a maioria da galera tá lá na América, e aí são aqueles vídeos característicos da galera começando a falar, olha, ela é totalmente descreditada na academia, não tem nem por que ler, mas acabou que eu sou tão maravilhoso que eu li, então deixa eu falar para vocês. E aí, assim, ó, essa coisa de ver o outro lado, de tentar ver o que eles estão vendo, de tentar entender o que eles estão entendendo, isso é o que baseou a minha vida, tanto no cristianismo e até o ponto de eu estar completamente fora dele, como estou hoje, quanto na minha profissão. Então, para todo mundo que está vendo, sou nutricionista, e na minha profissão eu vou 100%, quase 100% na contramão do que é a diretriz, justamente por não conseguir, já como profissional, olhar a diretriz e falar, tá bom, amém, é isso, eu também quis ir atrás. E foi assim que eu entendi que ali não era a única chance, o único modo, o único jeito de fazer nutrição. Então, eu acho que essa coisa do questionar, do olhar, do querer ver o outro lado, é o que me levou, é o que sempre me levou a dar essa questionada no mainstream. Basicamente é isso. Tá. Lara, tem uma frase que você me mandou e eu postei, inclusive, a gente estava conversando, e o povo ficou desesperado, assim, mas o que a Lara está querendo dizer com isso? Puta, e você acredita, desculpa, falei logo um palavrão, merecia o curso? Não, nós gostamos de palavrão. Então tá bom. Nós, que palavrão bom. É importante. Então, você sabe que a postagem foi ontem ou anteontem, né? Alguma coisa assim, ontem. E eu ainda não consegui ver, eu vou lá ver os comentários, vou lá ver, mas eu sei, é do julgamento, né? Exatamente isso, porque você falou assim, bom, alguma coisa do tipo, antes da Rand eu achava não julgar bonito. Não julgar. Que coisa que você quer dizer com isso, Lara? Eu comecei a receber mensagem em inbox falando assim, o que a Lara quer dizer com isso? Falei, moçada, a gente vai ter que olhar no curso, não vai ter jeito. E aqui o negócio é assim, ó, eu ainda falei para você, né, porque quando você me pediu uma frase para botar lá, eu botei essa e eu botei com muita certeza de que isso seria o babado. Por quê? Porque qualquer pessoa que me segue, que me acompanha, eu tô na rede social há pelo menos 6 anos, por aí. Se tem uma coisa, uma única coisa, se você perguntar para alguém, e tem muita gente que tá lá comigo há 6 anos, pelo menos, 5, 6 anos. Então, se você perguntar para eles qual que é a grande característica dela, o que ela sempre fala, o que ela sempre põe, sempre foi, eu não julgo. Eu sempre falei isso. Mas eu sempre falei isso muito. Por quê? Porque, como, de novo, eu tive uma base cristã, muita coisa do cristianismo eu ainda carrego comigo. Então, assim, apesar de hoje ser uma pessoa que está certa de que não existe um Deus, aquele Deus e tudo mais, eu sempre digo que tem coisas em que o cristianismo é irretocável. Então, por exemplo, o fato como o cristianismo coloca um relacionamento homem e mulher, eu acho irretocável. E aí, de novo, é a forma como o cristianismo põe, não como as pessoas acham que ele põe. Até porque o cristianismo tem várias leituras erradas, né? A galera lê muito errado. Enfim, e aí, como essa minha base do que está lá na diretriz cristã ainda existe, uma das coisas que existe era isso do não julgar. Então, eu sempre tive isso de falar assim, cara, fulano fez tal coisa, não julgo. E aí, por que eu sempre disse não julgo? Porque eu sempre me coloquei naquele lugar assim, cara, eu também faço tanta cagada. E aí, quando eu digo para alguém assim, não, isso eu não faria, eu me sinto numa posição de extrema arrogância e eu sei que eu não posso fazer isso. Então, essa extrema arrogância de falar, isso eu não faria, eu tinha.
Então, toda vez que eu via alguém cometendo um grande erro, um equívoco, alguma coisa, eu falava, eu não julgo, eu não julgo, eu não julgo. E as pessoas que me acompanham sempre falavam, pô, você traz isso do cristianismo, né? Eu dizia assim, trago, eu não julgo, eu não julgo. Agora, olha que interessante, eu nunca exteriorizei isso que eu vou falar agora. Apesar de sempre dizer eu não julgo, tinha sempre uma coisinha me incomodando bem leve. Qual que era? Uma vez ou outra, alguém ia me mandar uma mensagem dizendo assim, Lara, mas e se você vê que uma criança foi morta pelos pais? Você não julga esses pais? E aí era incômodo para mim, porque assim, ó, eu tinha que responder, eu não julgo. Porque afinal essa era a minha frase. Mas eu pensava, cara, mas eu... Não, aí eu meio que julgava sim. Mas eu tinha que falar, eu não julgo. Então se alguém falava assim, mas e se um cara estupra uma mulher? Você não julga? Aí eu, puta, eu tenho que responder, eu não julgo, porque afinal eu não julgo, mas eu acho que eu julgo sim. Então eu tinha esse incômodo, sabe? A Quando eu fui narrativa não ler estava Randy, completa, né? A não narrativa tava. estava... Eu sabia que eu tinha que dizer isso, mas nesses pontos isso me incomodava do tipo, cara, tá, vou dizer, mas estranho, hein? Porque acho que aí eu julgo sim. Enfim. Só que eu sabia que não podia ter um ponto de corte. Ou eu julgo ou eu não julgo. Entendeu? Mas aí, e aí, depois que o Randy entrou, eu entendi o ponto de corte, que eu vou chegar lá. Mas enfim. Então eu falava, não julgo, não julgo, não julgo, não julgo. Quando eu fui ler Randy, isso eu li já no seu livro, aquela parte sobre o julgamento, Sim. se eu já postei essa parte no meu stories 100 vezes, foi pouco. Porque toda vez, daí, logo que eu li, a primeira coisa que eu fiz foi, eu tava todo grifado escrito, eu postei, falei, gente, tá aqui, ó, acabou, achei. Qual que é a resposta que me incomodou a vida toda? Sim, a gente julga, a gente tem que fazer o julgamento, isso faz parte da construção do eu, isso faz parte de você ter uma moralidade, de você ter certo e errado, de não cair na relativização do é válida toda forma de amor. Eu falei disso com uns amigos, num grupo privado com os amigos agora 2 dias atrás. Falei, gente, esse papo do é válido toda forma de amor, quando a gente fala, a gente acha que a gente está se referindo, por exemplo, ao amor gay. Porque, tecnicamente, né, o mainstream seria hétero e a gente fala toda forma é válida para justificar o amor gay. Não é isso. Quando a gente diz isso, a gente abre o precedente para aquela galera que é pedófila falar, porra, é minha forma de amor. Ou a galera que é zoófila falar que é minha forma de amor. Não, não é válido, então, toda forma não. E aí, quando eu li aquilo lá, estava escrito, olha, não, você precisa fazer o julgamento de valor, você pode ter a tua referência para fazer esse julgamento de valor. O que acontece, aí é o ponto, o que acontece é, você não precisa emitir esse julgamento. Eu escrevi isso aqui, ó, nessa parte aqui, ó, foi só isso que eu escrevi aqui, ó, porque isso é a parte que mais me importa. Tá aqui, ó. O julgamento de valor, ele deve ser feito, ele só não precisa ser exposto. Por quê? Porque é irracional você pensar que foi dada a você a missão, ou seja, que você é o missionário incumbido da tarefa de salvar a alma das pessoas. E quando a gente toma essa postura de missionário, quando a gente diz, eu sei algo que você não sabe, eu sei melhor, você não sabe, então deixa eu te salvar. É nesse ponto. Então, assim, ó, tá, entendi que eu tenho que julgar, entendi que fulano tá errado, então, peraí, deixa eu falar sobre isso, porque afinal eu sou um missionário dessa mensagem. Não, não é, ninguém te elegeu o justiceiro, ninguém te elegeu o missionário, esse valor é importante para você, no entanto, você precisa colocar ele toda hora para fora, não. Para mim foi isso, essa é a parte mais linda, essa é a parte que mais me encontrei em Randy na vida. Ô, Lara, mas você acha que o brasileiro está pronto para isso? Eu sempre, assim, a gente trabalha muito, né? Eu te vejo sempre trabalhando muito, você faz muito bem o que você faz, por isso que você tem esse baita sucesso que tem. Eu trabalho loucamente aqui, e enquanto a gente grava, a gente está no meio da pandemia, a gente está aqui na quarentena, então esse curso, como ele tem acesso vitalício, fica esse registro histórico, a gente está gravando em plena pandemia, e parece que eu estou trabalhando muito mais na pandemia do que fora dela. Eu tô muito mais. Não é? É uma maluquice. E a minha pergunta é a seguinte: às vezes eu acordo e falo, caramba, será que a coisa está andando assim? Será que o negócio realmente está indo? Eu vejo um movimento de crescimento. Vejo as pessoas mais interessadas. O fato de você ter um livro de coleção, porque esse livro da Ayn Rand, que você promoveu, assim, e aí eu, em nome da equipe, agradeço sempre, tanto, né, que está fazendo dele um best-seller. Não sei se você sabe, mas o livro está caminhando para best-seller. Ele faz parte de uma coleção maior, né, de breves lições. Fantástica. Sowell, Hoppe, Hayek, tem outros por aí, Rothbard, Mises. Um livro de coleção indo para best-seller. Eu falo, cara, tá acontecendo. Aí, de vez em quando, você olha umas reações, assim, do brasileiro como um todo. Aí eu falo, assim, da massa, dos brasileiros em geral. Eu falo, caramba, a gente vai ter que andar ainda
muito até ter um país à altura do país que a gente quer. Qual que é a tua impressão aí? Você que tem zilhões de seguidores muito engajados, você acha que vai, Lara, assim, pela experiência que você tem? Quero partir dessa tua pergunta primeiro, antes de discorrer sobre isso, que é, será que a gente está pronto ou não? E eu vou te fazer uma analogia com um exemplo que eu vivi quando eu era mais nova e que isso para mim é perfeito. Então, assim, ó, eu lembro quando eu devia ter o quê? Uns 14, 15 anos por aí. Não era ainda do jeito que é hoje, tão tranquilo da gente falar e demonstrar uma relação homossexual, por exemplo, na frente de todo mundo. E eu falo isso porque isso foi muito presente na minha vida, porque absolutamente todos meus amigos são gays. Todos. Eu tenho uma amiga hétero, o resto todo mundo é gay. As piadas para todo lugar, maravilhoso, a gente se diverte. Então, assim, quando eu era novinha, não era como é hoje. Hoje a gente sai todo mundo junto, os meninos estão todos em casal e tá todo mundo mão dada e tal. E aqui, porque eu moro em São Paulo, né, gente? Eu sei que no interior às vezes ainda é um pouco mais difícil. Mas aqui é muito tranquilo. Eu não vivi essa época, eu vivi a época em que não era tranquilo. E aí eu lembro que a gente está vivendo essa época em que não é tranquilo, em que o meu melhor amigo, Thales, não podia andar de mão dada com o Gustavo, que hoje é marido dele. O meu outro melhor amigo, Eric, não podia andar de mão dada com o menino, isso não era aceito e tal. E aí eu lembro que a gente está lá vivendo esse momento, e eu lembro do argumento que algumas pessoas usavam, que elas diziam assim, olha, a sociedade não está pronta para isso. Ela não está pronta. E todo mundo repetia isso. Pois bem, daí uma vez, nós nos reunimos em casa para encontrar os amigos. E veio um casal gay de amigos que era bem mais velho. Um deles tinha 45 anos e o outro tinha quase 50. Nós éramos todos bem jovens, todo mundo sub-20. Aí, esse casal de 45, 50, eu lembro que um deles falou uma frase que aquilo me marcou tanto, eu nunca vou esquecer. A gente estava, de repente, falando sobre isso. Ah, a galera não tá pronta, a galera não tá pronta. Aí alguém dava exemplo, né? Pô, meu avô não tá pronto. O outro, ah, meu avô não tá pronto. Aí esse casal, 45, 50 anos por aí, dois homens, eles disseram assim, olha, eu entendo que eles não estejam prontos. A questão é a seguinte, eu tô com 45, 50 anos, não dá para esperar eles ficarem prontos para eu ser feliz. Então assim, olha, eu tô aqui com meu marido, não dá para eu esperar. Porque vamos dizer que eles vão ficar prontos em um tempo luz, tipo 10 anos. Cara, 10 anos, a gente já não pode ir no cinema por 10 anos de mão dada, porque a galera não tá pronta, não dá para esperar. E isso ficou na minha cabeça. Então, quando você me pergunta, nós estamos prontos ou não para range, eu penso a mesma coisa. Cara, desculpa, se a gente não está pronto, a gente vai ter que ficar. Porque não dá tempo. Eu tô com 32 anos, eu não vou esperar 20 anos para a range ser finalmente muito bem entendida, para daí eu, aos meus 50, começar a ver os louros. Não, eu quero colher os louros agora. Então, se a galera não está pronta, ela vai ter que ficar. Pô, mas a gente precisava de mais tempo. Eu sei, a gente precisa de muita coisa na vida, mas às vezes não dá, às vezes tem que estar pronto bem rápido. Como que eu sei que isso está certo, isso que eu estou falando? Como que eu sei que isso não é uma medida ditatorial? Porque tem funcionado, é o que você falou, tem funcionado. A primeira vez que eu postei esse livro, porque assim, ó, nada, sabe, Denis, eu postei o livro, mas eu já postei muita coisa que não foi para frente. Entendeu? Às vezes, de vez em quando eu uso um batom, e aí eu vou lá e falo, cara, esse batom é muito legal, e o batom não vai pra frente. Entendeu? Até porque, só esclarecendo para quem não me conhece, eu não trabalho com a internet do ponto de vista publicidade, então eu não faço nenhum tipo de anúncio visando um lucro naquele anúncio, isso eu não faço. Talvez um dia faça, hoje não acontece. Então, tudo que eu mostro são coisas que eu realmente gosto, eu não tô ganhando nada pra mostrar. E aí, assim, ó, de repente eu já mostrei várias coisas, pessoas, serviços, ideias que foram pra frente. E quando eu postei esse livro, quando eu postei trechos desse livro, até hoje, como curso vitalício, eu vou te contar. Hoje, pelo menos, no Instagram, existe um recurso que a gente aperta lá em menções. Então, eu aperto lá e eu vejo todo mundo que me mencionou. Todo mundo que marcou meu arroba, tá lá. E eu vou passando um por um para ver todo mundo que marcou meu arroba. Todos os dias eu tento ver as menções. Não é tão fácil, porque tem muito mais de 300, 500, é difícil. Mas, enfim, toda vez que eu sento para ver as menções, juro, pelo menos 5 do livro. Ou seja, todos os dias tem pessoas que não só foram influenciadas por isso e falaram, beleza, gostei, é isso, que acharam que isso é tão importante ao ponto de postar também. E de falar, cara, leiam esse livro. E o emoji que mais usam deles é aquele da cabecinha fervendo, sabe? O que mais usam. O pessoal bota a capa do livro e bota, cara, minha cabeça tá fervendo, caramba, é isso, o que eu pensei? Então, assim, eu acho que, primeiro, não dá para esperar todo mundo ficar pronto. E segundo, se todo mundo que vê e que dá sequência a isso tá achando tão legal, é porque a gente tá pronto, sim.
É verdade. Não, é maravilhoso. Eu, aqui na gravação, durante o curso, eu gravei o curso de casa. A gente ia gravar em São Paulo, mas teve exatamente esse problema da pandemia. A gente ia gravar lá no escritório do Instituto Mises Brasil. Aí nós trouxemos a equipe aqui para casa, inclusive esse fundo aqui, mais ou menos é o fundo do curso. E foi muito, é muito legal, porque, assim, primeiro, a experiência de gravar um curso, você tem cursos extraordinários, é diferente você ficar falando para uma câmera, né? Eu sou um professor Nossa, é de muito. cátedra, então eu tenho alunos na minha frente, é uma experiência diversa, porque você Tem a calcula o seu troca. discurso pela reação do aluno, às vezes pelo olhar, de vez em quando eu vejo Nossa, o isso é bom, aluno vou que até está... anotar. Não, não, isso é muito bom. O calcula o discurso pelo tom do aluno, isso é muito real. Isso é muito real. Quem faz curso online sabe que isso não tem. É muito assim. Então, às vezes, você está falando uma coisa que para você é técnica. Eu dou aula desde os meus 19 anos. Eu comecei a dar aula no ensino médio, pré-vestibular. Às vezes eu ia falar de algumas filosofias, eu via menino chorando dentro de sala. Né? Você está Lógico, já fazendo uma sei. abordagem. Porque tem Eu que dar falei aquela tanto na cabeça dele que ele chorou. Tô brincando, eu sei que não foi isso. Então, deixa eu esclarecer. Não é porque a aula era tão ruim que a ponto do cara chorar. É porque a filosofia tocava A o hora que eu menino de falei uma pra ele, maneira. isso vai pra prova, o menino aqui, ó, nos prantos. Um dia eu dei uma aula sobre Sartre e eu tô olhando assim para o fundo, uma menina, mas morrendo de chorar. Falei, o que aconteceu, professor? Eu nunca imaginei poder pensar assim. E aí, essa aula sobre a Ayn Rand, estava o pessoal gravando aqui, tinha uma produtora e o câmera. Aí, eles de máscara, né, gravando por causa da pandemia, e de repente, nas pausas, eu fui conversar, falei, pessoal, vocês são os meus alunos, como é que tá indo e tal? Denis, eu tô chocada com essa mulher. É um negócio completamente surreal. Ótimo. Então, eu sempre conto uma experiência, Lara, eu acho que eu contei isso no curso também, que é, eu morava, acho que eu conto sim, não tenho certeza, mas se eu não contei lá nas aulas, eu conto aqui agora com você. Eu fiz meu doutorado na Itália, eu fiquei 3 anos na Itália fazendo doutorado. E eu morava num prédio da universidade que era compartilhado com outros alunos doutorandos também, e tinha um cara da Mongólia, um amigo meu que fazia doutorado em educação. Tá. O nome do cara é Tinsorig Batsanã. Eu não esqueço nunca mais desse cara, porque a gente virou Caramba! baita amigo. Hã? Caramba, é um nome difícil de decorar. Tinsorig, ele falava assim, Denis, não me chama de Tinsorig Batsanã, não, me chama de Tintsu só. É Tintsu e tá tudo certo. E a gente ficou muito amigo e tal, porque você fica muito solitário numa situação dessa. Aí aí teve um dia que no teatro da cidade ia apresentar o Requiem do Mozart, que é uma peça que eu amo. O Requiem do Mozart é uma coisa muito, muito forte. E eu falei, Tintsu, vamos lá assistir esse negócio. Porra, Denis, que canseira, essa música erudita, ocidental, não sei o quê. Eu falei, velho, fica quieto e vai comigo. Só vai. Vamos lá. Vai lá, experimenta. Ele foi, aí, bom, para quem já foi numa apresentação de música clássica, de música erudita, eles vão aquecendo, né? Antes de abrir os panos, eles aquecem os instrumentos. Na hora que começou a aquecer violinos, cordas e tal, eu vejo esse cara se mexendo na cadeira, incomodado. Na hora que começa o coral, o coro, aí ele começa a chorar. Eu falo, cara, Que legal. essa experiência me marcou porque é a experiência que eu tenho com o discurso da liberdade, e muito forte o discurso da Ayn Rand, que a Rand ela tem esse talento, que às vezes outros filósofos não tiveram, às vezes apostaram demais na linguagem hipertécnica, que não chega nas pessoas, as pessoas se sentem intimidadas, falam, pô, eu vou ter que estudar 5 idiomas para estudar... Não sentem a conectividade com o discurso, né? Não conseguem se identificar no discurso, né? Exatamente. Então, quer dizer, é uma característica própria da Rand, mas é o fato das pessoas se tornarem permeáveis ao discurso dela. Falar assim, caramba, eu quero conhecer esse negócio porque tá todo mundo falando. Então, deixa eu dar uma olhada nisso. E quando a pessoa vai, ela conversa bem com as pessoas, apesar dessa característica da literatura mais truncada, né? Acho que Então, ela mas tem aí esse... deixa eu até puxar um ponto aqui, ó. A literatura é mais truncada, mas deixa eu te falar. Para todo mundo que está vendo o curso e está tendo o primeiro contato com o Rand, ela tem, quer dizer, existem milhares, ela tem milhares de vídeos no YouTube dela,
Ela mesmo. Alguns estão aqui, viu, Lara? Alguns estão aqui na plataforma. Ótimo. Então, pronto. Quando você vê, ela é uma pessoa engraçada. É bacana ver ela tentando falar o inglês. Ela fala o inglês, mas não é a primária língua dela. Então, assim, é gostoso. Tem algumas piadinhas que ficam engraçadas justamente para ela não falar tanto inglês, o inglês também. A Randy é uma coisa... Bom, eu acho que como todo mundo, a Randy, como todas as outras pessoas, é aquilo. Você conhece o texto, é um negócio. Você conhece a pessoa, você fala, ah, tá, entendi. E acho que de todo mundo que eu conheço nessa vida, eu sou a pessoa que mais sofre com isso. A pessoa que mais alguém tem contato comigo, de repente, por um texto ou por um vídeo pensado e tal, e fala, não, aí a pessoa conversa comigo e fala, ah, tá, entendi, que eu achei... Isso é legal. Agora, deixa eu falar um negócio. Posso fazer uma pergunta para você sobre isso? Que eu tô pensando desde de manhã. Então tá. Porque assim, ó, a hora que a gente foi... quando você me convidou pra gente conversar sobre isso, ficou um assunto, uma pergunta na minha cabeça, que é uma pergunta que todo mundo me faz. E, na verdade, todo mundo que vai falar sobre o Randy, fala comigo sobre isso, me faz essa pergunta, e eu nunca respondi. Porque toda vez essa pergunta vem em forma de caixinha no Instagram. E eu nunca escolhi responder. E aí, hoje, eu fiquei com ela na cabeça, e eu sei a minha resposta para ela, mas eu queria muito saber a sua. Até depois posso compartilhar a minha. As pessoas me perguntam, tem alguma coisa de Randy que você discorda 100%? Pera, não responde rápido, não responde rápido. Dá 10 segundos, pensa 10... Não, tô falando sério, pensa 10 segundos, porque na primeira vez que eu li essa pergunta, eu queria responder, não, mas é mentira. É mentira, porque hoje eu tenho uma coisa que eu falo, não, eu tenho uma coisa. Até porque responder não de cara, eu vou te falar. Eu vou até falar primeiro, depois, se você quiser, porque daí eu falo e você já vai pensando. Mas assim, primeiro, o primeiro fato é que, no fim das contas, responder não de cara, eu só nunca respondi porque eu sabia que responder não de cara era uma cagada. Entendeu? Que eu falei, cara, eu vou falar que não, de repente eu não li tudo dela, né? Eu terminei o Ethan agora, eu falei, cara, ainda vou ler a coisa do altruí, como é que chama, Jesus? Esqueci o nome do livro. A filosofia do altruísmo. Eu falei, cara, de repente eu vou ler depois e vou falar. Entendeu? Eu falei, não, então calma. Então eu vou falar a minha primeira, você vai pensando. Então, seguinte, conta pra mim, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Eu nunca falei sobre isso, nunca falei mesmo. O que até hoje, de tudo que eu já vi ela falar, de tudo que eu já vi ela escrever, uma coisa que me pega, e isso eu vi muito mais nas entrevistas que ela deu do que nos escritos dela. Então, nessas entrevistas que eu até citei aqui, que estão no YouTube, que vocês podem ver e tal, em uma delas, né, pelo menos umas duas delas, a Randy, ela é muito taxativa ao dizer, quer dizer, ao ter uma postura mais ateia do que agnóstica. Ela nunca, em hipótese alguma, abriu a possibilidade para dizer, devem existir coisas que eu não sei. Por que ela faz isso? Porque ela é ignorante? Não, porque ela parte de uma premissa que é o seguinte, eu não acredito em nada que não tenha evidências. Exatamente. Então, basicamente, ela é o Sagan, né? Que a Randy e o Sagan, eles são os grandes amores da minha vida. O Sagan é um cara assim, que, cara, vocês têm que ler Sagan. Pô, tem que ler Sagan. Maravilhoso. Enfim, eu coloco ele aqui o dia inteiro, famosa. Cara, esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, foi o primeiro que eu li. Cara, eu amo esse livro. E aí depois eu fui ler, mas esse livro é genial. Enfim, o Sagan e ela, eles têm isso muito forte, que é o não tem evidência, então não existe. E eles não estão errados. E eu entendo isso e eu compartilho dessa visão. A questão é a seguinte, o que eles estão dizendo é uma parte da frase. Eles param nessa parte. Eles dizem, não tem evidência, não acredito, ponto. E isso não está errado. É que a gente vai interpretar isso errado. É que eu, Lara, por exemplo, na minha humilde ignorância, eu vou um pouquinho além assim, ó. Não existe evidência, eu não acredito, ponto. Aí eu começo outra frase. No entanto, eu considero que podem haver coisas que eu não sei da evidência de, e elas podem existir, e também suas evidências, e eu não estou certa de afirmar que não existem. Exato. Entende? Então, a parte que eu não concordo com o Randy é essa certeza. Aliás, não é certeza, porque eu tenho certeza que se eu conversasse com ela, aliás, sonho da minha vida, tomar uma birita com ela, eu tenho certeza que se a gente conversasse, ela diria, não, entendi, eu também. Mas ela não passa isso. Quando ela vai falar no discurso, ela é dura ao dizer, não existe. Porque o entrevistador pergunta para ela, não, você não acha mais legal falar que você não sabe? Ela fala, não, eu acho legal falar que não tem. E eu entendo o ponto. Ela é dura, né? Eu entendo esse ponto, mas acho que eu, talvez por ter rede social, eu já entendi que eu não posso meter essa. Eu tenho que meter assim, não, eu sei que não tem, de repente tem. O meu é esse.
Olha, Lara, olha, você sabe que de vez em quando eu me seguro, até na hora que eu vou te mandar mensagem, para não te chamar de Rand, né? Que ótimo. Verdade. Ô, Lara, então, eu sempre tive um pé atrás com relação a Rand, mas basicamente que é uma posição mais técnica, que é uma posição mais de professor, que é a questão do modo como ela vai, e eu até comentei isso aqui nesse vídeo nosso, com relação a essa metafísica do Aristóteles, assim, o modo como ela se apropria, que não é tecnicamente correto. Para um homem comum, foda-se, não faz a menor diferença. O modo como homem comum, eu quero dizer, eu sou um homem comum, mas não um homem comum no sentido estudioso, né? Para quem não é estudioso, não faz a menor diferença. Eu, como estudioso, né, eu estudei o grego antigo, então eu vou lá, falo assim, pô, mas ela está fazendo uma leitura. É assim, eu tive que falar isso para deixar gravado aqui, porque vai que ninguém sabe. Dessa porra, e não vou falar para ninguém. Acho digno. Tem que falar. Então, quer dizer, é uma questão mais técnica. Agora, isso que você coloca, realmente, assim, a Ayn Rand, eu fiz um story, acho que outro dia sobre isso, não vou falar ontem, porque esse vídeo vai ficar aqui para sempre, mas a filosofia dela vem com os dois pés no peito, assim. Ela é muito, muito forte. Eu não sei se é muito, eu não sei se isso vem da experiência soviética dela. Essa mulher, ela viveu horrores. Pensa, Lara, entrar aí no seu apartamento e falar assim, sou agente do Estado. E agora esse apartamento é nosso. Vamos morar 5 pessoas aqui. Aqueles caras que estavam trabalhando com você aí na sua empresa, agora vão morar aí com você, a sua empresa não é mais sua. Eu acho que isso fez dela uma mulher assim de uma fibra que às vezes transborda nesta forma de comunicar. Isso me incomoda muito realmente. O Carl Sagan talvez fosse um pouquinho mais preparado quando ele, nesse discurso, quando ele fala de um certo agnosticismo. Sim. E aí eu gosto dessa palavra, que é o alfa no começo da palavra grega, é um alfa privativo, né, que a gente chama de alfa de não ter gnose, não ter conhecimento. Eu tenho um pai que é ateu, e ele é ateu daquele de discutir com o porteiro do prédio. Fala, pai. Nossa Senhora. É um ateu que prega. Militante, é o ateu militante. É o mirritante, né? É o mirritante. Fala, cara, como é que você defende a não existência de uma coisa cuja natureza você reconhece ser inalcançável para você? Não é muito mais correto você dar um passo atrás e dizer assim, olha, eu reconheço o fato de não conhecer, eu reconheço o fato de ultrapassar os limites da minha capacidade, e isso é a gnose, mas eu não posso afirmar, por outro lado, a não existência disso que eu não alcanço. Né? Então, no meu primeiro módulo aí sobre o objetivismo, na hora que eu entro mesmo aí na aula, na filosofia randiana, o objetivismo é isso. Quer dizer, enquanto pressuposto, afirmar a existência do que existe e trabalhar com isso. Agora, eu não entendo essa insistência, né? Eu não entendo essa insistência ateísta. Mas aí, eu não sei se você concorda comigo. Muita gente fala da Rand assim, mas ela prega a existência de um homem ideal, de um homem hiperracional, de um homem que calcula, um homem assim, na prática, é impossível. Não interessa, porque nós temos uma dimensão humana... Afinal, é só um exemplo. É uma dimensão humana que coloca como um farol para a gente seguir. Quer dizer, o modelo está aí. E eu não sei, Lara, se a própria Rand, em algum momento, conseguiu viver no pleno, a sua filosofia. Olha, sem medo nenhum, eu afirmo que não, porque ninguém consegue. Mas aí que tá, isso tudo que você está falando, eu vou te dizer que, inclusive, é um argumento que a gente meio que se apropria, para não dizer rouba, que é uma palavra meio feia, mas se apropria da filosofia do próprio militante. Porque eu vou te dizer que eu tenho 2 ou 3 amigos na vida que são esquerdistas roxos. Eu dizer aqui que eu tenho 2 ou 3, não é porque eu selecionei, é porque todos meus amigos estão lá e 2 ou 3 são, né? Eu realmente não tenho esse preconceito mesmo. Aqui no pessoal, não. Na internet eu tenho bloqueio todo mundo que eu quero ficar em paz. No entanto, na vida, convivo com todo mundo. Que esse papo de que, não, a gente tem que ouvir. Não, na internet não, a internet é paz. Aqui eu tô. Aí, assim, eu tenho 3 ou 4 amigas que eu falo que são as minhas canhotas favoritas. Então, a Renata, a Larissa, a Lali, ela é aquela canhota da Unesp, sabe? O pai é professor quer dizer, a mãe é professor de literatura na Unesp, a Lali fez ciências sociais. Camiseta do Che Guevara.
sabe? A Lali é fogo. E aí, assim, ó, se tem uma coisa que eu aprendo com a Renata, com a Lali, com as meninas todas que são de esquerda, com a Tássia, com as meninas todas de esquerda, é o seguinte, elas sempre dizem, quando eu falo pra elas, porra, esse lance do feminismo é exagerado demais, para, cara, não é possível que você topa isso. Aí elas sempre falam uma frase assim, Lara, é importante o extremo para estabelecer o meio. Então, assim, ó, ela mesma sabe que aquilo está exagerado. Mas a importância do pôr o exagero, para que a gente fala, tá, agora eu entendi que existe o exagero, então eu topo negociar o exagero e chegar no meio, entendeu? Então, de repente, quando você estava falando isso agora, eu pensei se esse não é o caso da Range, a gente nunca vai saber porque ela já foi. Mas, de repente, era isso. De repente, por isso que eu falei, se eu sentasse para tomar uma birita com ela, de repente ela falaria, não, Lara, concordo. De repente tem coisa que eu não sei. Mas ali na televisão, na frente de uma turma, para poder estabelecer um extremo a fim de conseguir um meio, ela pudesse falar, não tem, eu sei que não tem. Porque, de repente, é só vendo uma mulher falar isso que eu vou falar, cara, então, de repente, não tem. Você então, começa a negociar com certos valores que são importantes para você e se abre a possibilidade dessa revisão, né? Você falando isso aí me lembrou de Aristóteles. Aristóteles fala isso mesmo. Ele diz assim, olha, quando você está diante de uma situação extrema, seja por um defeito ou por uma falta, ou seja por um excesso, para atingir um ponto de virtude, uma mediania, você tem que apontar para o sentido contrário. Outro dia a gente foi almoçar, você pegou uns exames meus e falou assim, não, Denis, pelo amor de Deus, tá cheio de açúcar nesse sangue, você vai ter que cortar isso. Quer dizer, não é falar assim... Na hora do almoço eu fiz isso, vocês entendem que ele nem tinha pedido prato, coitado. Aí eu queria que ele pedisse um lance que é batata, ele, não quero batata, eu não, calma, pode comer batata. Eu quase chorei pedindo aquele prato naquele dia. Então, a melhor nutricionista do Brasil está na minha frente falando assim, corta tudo que é açúcar. Aí o cara fala, Denis, o que você quer comer? Velho, eu não quero. Eu quero uma água e um agrião. Tem. Então, mas a gente está fazendo essa piada, mas isso é verdade. E agora, é só agora que você está falando isso que eu estou notando que isso acontece, na verdade, várias vezes na minha vida, porque eu tenho algumas pessoas, eu tenho duas pacientes, duas únicas, em 7, 6 anos de consultório, eu tenho duas únicas pacientes que viraram minhas amigas, porque eu respeito muito essa distância do paciente de profissional, mas tem duas que eu não aguentei, elas são muito maravilhosas. A gente saiu da consulta e foi tomar uma para conversar. E aí, na hora de sair para tomar uma, eu percebo isso. Eu falo assim, cara, vamos pedir uma batatinha? E elas, não. Aí, mas é porque na consulta eu estabeleci o extremo. Mas eu estabeleci o extremo justamente para elas entenderem que isso é sério. Mas olha só, isso é muito sério isso que eu vou falar agora. A própria nutricionista, quando faz essa prescrição, e isso é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Quando a gente faz uma prescrição, nós já estamos contando com o fato de que o paciente não vai fazer 100%, e por isso a gente estabelece aquilo. Então, quando o paciente me pergunta, eu posso fazer um dia por semana completamente livre? Taxativamente eu falo, não pode. Por quê? Porque eu sei que se eu falar pode, ele não faz um. Ele faz 1,5, pelo menos. Se eu disser para ele não pode nunca, ele faz meio dia, só que na verdade ele pode. Entendeu? Para mim tá muito claro que você é uma tirana randiana. Tem que ser mesmo, hein? Também, uma só vai ser tirano quem é marxista? Proíbe a gente de comer as coisas que a gente gosta. É basicamente isso. Agora, eu sou fã da tua dieta porque eu acho que você aceita pode falar, a Coca Zero. Coca Zero patrocina a gente. Olha, deixa eu falar isso muito... Coca Zero patrocina a gente. Esse negócio da Coca Zero é uma questão. Porque é o seguinte, deixa eu falar isso porque isso é legal. Mesmo que vocês estão aqui, eu sei que todo mundo que está aqui tá vendo por causa de range. Esquece range agora, deixa eu falar de cintura. Escuta isso que eu vou te falar. Porque tem muita mulher aqui, é certeza, escuta. Eu falo de Coca Zero, como qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde falaria de cigarro. A perfeita analogia é essa. Que é o seguinte, faz bem? Obviamente não. Mata? Obviamente sim. É bacana? Obviamente não. Engorda? Não. É isso. Então, quando eu sempre dou esse exemplo pro meu paciente, eu falo, olha, ele diz, posso Coca Zero? Eu falo, do mesmo jeito que pode crack. Do tipo, pode crack? Pode, vai destruir você, matar, acabar com a tua família, é isso. Mas engordar não engorda. É isso, é jogar na mão dele, entender o que é e o que não é. Porque a sacada é realmente falar um negócio da verdade. Tem coisa que não é, gente, não é, e pronto. Estou tomando eu durante essa entrevista toda de porque isso vai levantar dúvidas. Isso é limão, muito limão puro com gelo. Coca Zero. O que você tem aí? Olha, gosto. Gente, eu tô me Desculpa, Lara, desculpa.
tem como. A gente vai regravar a aula. Agora eu vou colocar suco de gengibre. Isso é um negócio bem Deus saudável. livre. Ai, gente, não. Eu tô cansada dessa profissão, então. Se tiver que tomar o suco de gengibre, eu passo. Olá, Ara. Queria te agradecer muito. Os gatinhos estão bem? Os gatinhos estão maravilhosos. Agora nós vamos adotar, eu e você e a Bárbara vamos adotar irmãos. Eu, Neto, você e Bárbara vamos adotar mais irmãos. Gato é maravilhoso. Ó, 3 coisas que tu sai dessa live sabendo. Range é foda, Coca Zero não engorda e gato é incrível. Então, se você não conseguiu pegar muita coisa, anota essas 3 frases e segue a vida nelas, que fechou. Aí, editor, você pode pegar aí um destaque, esse final aqui, botar aí com no disclaimer. a síntese da nossa conversa. Depois a gente tem que responder as coisas no Ministério Público, a gente não sabe fazer. Tudo errado. Tudo errado. Ó, você é foda, você é um exemplo, assim, e te agradeço pelo trabalho que você faz, em nome da Rand, na verdade, mas não só, porque indiretamente você está fazendo pela filosofia. A gente um dia conversou sobre isso. Você e tantos outros amigos nossos que trabalham nas redes sociais, que trabalham nesses espaços virtuais, que eu chamo de a nova Ágora, né? A Ágora era o espaço antigo na Grécia, no qual as pessoas trocavam essas ideias, conversavam a respeito de tudo, né? As políticas, as filosofias. Então, nesse espaço que é a nova Ágora, que é o espaço digital, que é o espaço das redes sociais, vocês fazem muito, muito mais do que nós temos aí nas universidades do Brasil, tão combalidas, né? Você sabe que eu sou um cara que brigo muito pela Universidade do Brasil, mas o troço simplesmente não anda. Então, ter esse espaço paralelo aqui é extraordinário. Parabéns, muito obrigado. Fico feliz. Deixa um beijão no Neto, assim, beijão nos gatinhos. Quero eu agora dizer, quero rasgar uma seda para você. Olha, Denis, eu vou te dizer, quando eu lembro direitinho da primeira sensação que eu tive quando eu citei você como autora, eu não te conhecia ainda. Quando eu fui falar do livro da Rand pela primeira vez, eu citei você, e a tua foto de perfil é você num palanque, palestrando, né? E é uma coisa assim do tipo, eu falei, caramba, cacete, esse cara que é mó sério, caramba, esse cara, olha, ele falou. E eu lembro que eu falei pro Neto, olha que você falou de mim. Ele falou, quem é esse cara? Eu falei, então, eu também não sei, mas olha a foto dele, ele é sério. E aí, assim, eu realmente jurei que era isso desde o começo até a hora que eu encontrei você e Bárbara. Porque daí, assim, você e Bárbara juntos, vocês são fantásticos, assim, uma combinação fantástica. Denis, para quem não conhece pessoalmente, ele tem 3,5 metros e Bárbara tem meio. Então é assim, ó, você vê que os dois fazem a média, é lindo. E aí, minha assim, Minion, é minha pequena Minion. Ela é sua Minion, entendi. E aí eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, que eu me senti familiarizada, que eu falei, tá, não, então tá em casa. Que Denis tem uma tatuagem, uma que eu vi, né? Mas deve ter mais do que uma. Então, a hora que eu vi a tatuagem, eu falei, tá em casa. Porque assim, eu tava na mesa com Denis, Bárbara, e tava Bruno Garchaga e Mari. A Mari é tatuada, ela também é toda errada, mas o Bruno tem gravata borboleta. Então, assim, tô eu achando que o tom do almoço será o do Bruno. Então, assim, tô sentada com a coluna reta, né? Dormente, ó, aqui, assim, ó, pra ver o que vai falar. Mas aí, a hora que a gente começou a conversar, eu falei, não em casa. A próxima vez que fui encontrar Denis foi aqui em casa, a gente encheu a cara, conversou pra caramba, fizemos planos, aí foi sussa. A gente tá para marcar o próximo agora, que é o Playdate com os gatinhos. Então, assim, olha, foi muito bacana, de verdade, agora falando muito sério, porque eu nunca esperava, Denis, que eu fosse ver tamanho conteúdo num livro realmente sensacional, não só esse, do Rai que eu já li, tô lendo agora do Sol, mas é aquilo que eu falei, tô lendo 20 ao mesmo tempo sempre, então vai devagar. Mas é muito bacana, porque eu cheguei a te elogiar, eu cheguei a elogiar isso para você, elogiar isso em você. Não existe, eu não conheço uma pessoa com uma capacidade maior de assimilação e de síntese do que você. Pode ser que tenha, no entanto, não conheço, tipo agnóstica nesse caso, entende? Eu, tipo, não conheço. É fantástico o trabalho que você fez. Imagino eu que muito triste isso, mas você talvez não tenha em vida o mérito que realmente tem. De repente, logo daqui uns 50 anos, quando você partir, e nós estivermos tomando tequila no seu enterro, porque eu espero que você vá primeiro que eu, nós vamos dizer, olha, a partir de agora, Denis será muito reconhecido, o seu trabalho é nesse nível. Parabéns, muito obrigada por ter, na vida, me dado uma chance de sentar com você e Bárbara, vocês dois são sensacionais e eu estou extremamente honrada de estar aqui. É tudo absolutamente recíproco, você é uma pessoa extraordinária, e é isso, aqui a gente gosta de filosofia, gosta dessas coisas altas, e a gente gosta de falar palavrão, gosta de falar besteira,
Eu acho que por isso que a gente se deu tão bem. E um beijão nosso aqui para você. Obrigado por ter me apresentado a Vida dos Gatos, porque foi por você que me convenceu. E vamos nos falando sempre. Obrigado por ter trocado essa ideia. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Não vou te explorar mais, explorar o seu tempo. E obrigado, viu, Lara? Obrigado por tudo. Foi um prazerzaço. Um beijo para todo mundo que assistiu. Foi muito gostosa essa conversa. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Um beijo grande. Beijo. E agora corta.